Bom dia, gente. Bom dia, amigos. Bom dia, clientes. Bom dia, irmãos em Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra que está em Judas, no capítulo 1, que o Judas só é um capítulo, né? E no versículo 17, que diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Hoje a gente vive uma onda pragmática, né? Que onde tem religião, existem muitos líderes pregando e atraindo, né, as pessoas com aquilo que elas querem ouvir. Muitas pessoas estão enchendo templos de igrejas buscando solução para os seus problemas, muitos procurando uma melhor condição financeira, a bênção de Deus na área financeira da sua vida, buscando com uma visão muito horizontal, né? Quanto que o que Deus tem para nós é uma visão vertical, né? Uma visão que nos leva para os valores eternos, uma visão que nos leva aos valores do reino dele, né? E aqui ele fala assim, Judas vem falar que é para os irmãos, os verdadeiros cristãos, né? Porque ser religioso é uma coisa e ser cristão é outra coisa. O cristão, ele prioriza a palavra de Cristo, né? A Bíblia é a palavra de Cristo. Se a gente for para o Evangelho de João, ele vai falar que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo veio e habitou entre nós. Então, na comunhão, na Eucaristia, na Santa Ceia, aquilo ali é o simbolismo do corpo de Cristo. E Cristo fala, Paulo, né, fala ali para a igreja de Corinto: olha, se vocês não comerem da carne e não beberem do sangue, vocês não terão parte com Cristo. Como que é isso? Quando eu como da palavra, porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo encarnado, né? É mergulhar nessa palavra. Quando a gente entende que Jesus é essa palavra e a gente entende o mandamento da gente estar envolvido, né? Aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Quem não tem parte com Jesus não tem a vida eterna, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E aqui Judas vem mexer com esses irmãos, de levá-los aos ensinamentos dos apóstolos, né? O que? Despertando eles para os sinais do fim do tempo, que muitos se levantariam, né? Cheios de ganâncias próprias, né? E falando à população e falando ao povo aquilo que eles querem ouvir, né? Não pregando arrependimento, porque o pecado arrependido, seja qual for o pecado, por mais absurdo que seja, se houver um arrependimento, Deus perdoa esse pecado. Mas um pecado que não existe o arrependimento, é impossível ter perdão desse pecado. Por isso que até na oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso, ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos ofensores. Tem muitas pessoas que têm que observar esse pedaço, porque se não perdoa
o próximo que está aqui, seja qual for a ofensa que ele fez, qual a agressão que ele fez. Se a gente não perdoar, o perdão de Deus não está conosco. Mas como que eu consigo? Naturalmente é impossível a gente perdoar alguém que nos fez mal. Às vezes um malzinho, às vezes um mal muito grave, que a gente leva, às vezes, pro resto da vida, consequência daquele ato que sofremos. Porém, Deus nos perdoou. A gente sendo inimigo da cruz, o Senhor nos perdoa. E a oração do Pai Nosso, que é uma oração universal, que onde você for, o povo se reúne e ora. Essa oração é muito clara. Perdoe as nossas dívidas, né? Assim como temos perdoado os nossos ofensores. E se a gente continuar descendo ali em Mateus, quando Jesus fala dessa oração, ele fala, se não perdoar o seu próximo, o perdão de Deus não está sobre você. Então Judas aqui também vem lembrar desses ensinamentos dos apóstolos. Porque os apóstolos, eles chegaram e eram perseguidos, por quê? Porque o povo naquela época estava acostumado, estava numa doutrina religiosa. E quando os apóstolos começaram a pregar, Jesus começou a pregar o arrependimento, muitos começaram a falar que era uma nova seita. Assim como quando a gente que conhece a verdade, que chegou na nossa vida e a gente começa a querer passar isso para alguém, a pessoa acha que a gente está querendo pregar uma nova doutrina, uma nova religião, a gente está querendo converter essas pessoas para a nossa religião. É um absurdo isso. Porque a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus, o cristianismo ele é puro, o cristianismo ele é puro, o cristianismo é transformador, o resto tudo é religião. E quando eu sei que eu estou envolvida com o cristianismo, quando eu me envolvo com a palavra de Cristo, quando eu me envolvo com o Cristo que é verbo, e o espírito dessa palavra passa a habitar dentro de mim, né? E hoje a gente está vivendo isso. Aí Judas fala assim no versículo 20, ele fala assim, vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima. O que é essa fé santíssima? É a fé que vem da palavra de Deus. Romanos 10:17 fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus 11, vai falar que é impossível agradar a Deus, que aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe e é galardoador, que é recompensador daqueles que o buscam. Então é impossível a gente dizer que servimos a Deus, que conhecemos a Deus, se a gente não estiver envolvido com a palavra dele. Porque a palavra dele, ela nos dá condições de nos arrependermos. Quando a gente comete, porque todos nós temos na nossa carne um veneno chamado pecado. E sem o Espírito vivificado dentro de nós, é uma fábrica de pecado. E a gente não tem condições, a gente justifica o nosso pecado. Eu tenho justificativa por não gostar de fulano, eu tenho motivos para não gostar. A gente se apoia numa mentira do mundo contra tudo aquilo que Deus ordena e a gente se justifica nos nossos pecados. Eu traí meu marido porque ele não olha para mim, porque ele não me enxerga. Eu roubei a minha empresa porque eu trabalho demais, mas a minha empresa não me reconhece. A gente se justifica. Mas quando a gente está envolvido com a palavra de Deus, ela nos dá condições, esse Espírito maravilhoso, que é a palavra de Deus, ele entra e ele nos dá condições de nos arrependermos. E a gente não se conforma quando o pecado fica querendo dominar a nossa vida. A gente tem um espírito forte para lutar contra isso e vencê-lo. Porque em 1 João também fala que o que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. Então, ele fala assim, de uma fé, aqui voltando aqui no 20, ele fala assim, vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima. A fé santíssima é a fé que vem da palavra de Deus. É essa fé. Orando no Espírito Santo. Muitas pessoas falam assim, eu não sei orar, mas sabe por que não sabe orar? Porque não se envolve com a Bíblia. Porque aqui na Bíblia, o Espírito Santo, ele nos traz revelações de onde nós estamos, de quem é Deus, de quem nós somos, o quanto Deus promete estar conosco, ser consolo, ser o Deus de milagres.
Aí a gente ora segundo a palavra. A oração que tem poder é aquela uma que é orada segundo a palavra, porque Deus, ele ama a humanidade, mas compromisso e fidelidade ele tem com a palavra dele. É com a palavra dele. Ele zela em fazer cumprir a palavra dele. Então não é ninguém que tem poder, mas é aquele que ouve, aquele que está orando segundo a palavra, segundo o Espírito, né? Aqui fala orando no Espírito Santo. Aí no 21 fala, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A misericórdia de Jesus Cristo para nós, ela foi muito demonstrada na cruz do Calvário. Ali ele morreu, a morte que a humanidade estava destinada a morrer, que estava decretado, que o martelo já tinha batido, porque Deus falou que a alma que pecar, essa morrerá. E todos nós nascemos mortos no pecado. Mas Jesus veio e morreu essa morte no nosso lugar e nos deu a vida. Então é importante a gente se envolver com a palavra. Não tem outro caminho senão se envolver com a palavra. E ter condições de nos arrependermos, de pedir a Deus, Senhor, eu não dou conta, eu não consigo me livrar desse sentimento que é ruim, que é contra os mandamentos do Senhor. Mas a tua palavra diz isso, isso e isso. A tua palavra, Senhor, fala que o Senhor nos santifica, que o Senhor nos purifica, fala que o Senhor morreu naquela cruz do Calvário, eu ainda sendo inimigo do Senhor. Pai, a sua palavra fala que o Senhor pagou uma dívida muito alta minha. Por que eu não posso deixar passar uma dívida que alguém fez comigo? Uma dívida de acusação, uma dívida de opressão, seja qual for a dívida que você acha que tem um opositor, um inimigo seu. Em Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade que operam nos filhos da desobediência. Então todos aqueles que estão vivendo na desobediência, eles são instrumentos de Satanás para atacar uns aos outros. Mas se nós temos a luz da palavra, a revelação do Senhor na nossa vida, nós temos condições de perdoar e receber o perdão de Deus e nos arrependermos de todo o mal que a gente também pode causar, de todo o pecado que a gente também pode fazer, né? E é muito interessante porque hoje a gente está vivendo isso. A gente está vivendo em todo lugar que existe uma religião. Estamos vivendo pessoas se levantando e pregando aquilo que o povo quer ouvir. Mas o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele expõe a nossa sujeira e o quanto nós somos dependentes do Senhor para nos limpar, nos santificar, nos arrependermos e recebermos essa misericórdia que já foi demonstrada lá na cruz do Calvário por nós e caminharmos para a vida eterna. Porque sem a verdade, nós não caminhamos no caminho certo. E se não estamos no caminho certo, nós não temos a vida. Nós continuamos mortos, caminhando para a morte eterna. Que Deus possa despertar cada um, incomodar o coração de cada um, para mergulhar nas Escrituras. E se você é um iniciante, e sempre abriu a Bíblia e não entendeu nada do que está escrito, eu aconselho, entre lá no Evangelho de João, depois vai lá para as cartas de 1 João, 2 João. Ali nesse Evangelho, nessas cartas de João, é revelado muito o amor de Deus. Quem é Jesus? Ele é a luz do mundo, ele é a porta, ele é o sal da terra. E o quanto a gente precisa dele. Ele se revela ali. Antes de ler, ore a Deus e peça, Senhor, me revele o que eu vou ler. Leia como um livro que Deus deixou do povo dele. Depois o Espírito Santo vai falar a parte espiritual. Leia do começo, pega o Evangelho de João e leia. Passou um versículo, não entendeu, volte para o anterior e leia de novo até você entender. Insista, persevere até o Espírito Santo rasgar o céu e revelar as coisas eternas para você. Mas não se acomode, não se conforme em não entender. Seja perseverante, porque o Deus, aquele que deixou essa palavra, aquele que falou, o Espírito dessa palavra, ele anseia muito mais se revelar para você do que você deseja conhecer. Mas busque,
Em nome de Jesus, que o Espírito Santo faça uma obra maravilhosa de rasgar o céu e revelar as coisas eternas para você, que está me ouvindo agora. Porque isso é a maior preciosidade que a gente tem nessa terra. Conhecer o Senhor e viver, andar junto com Ele. E quando a gente entregar essa matéria, né? O pó, do pó a gente veio, ao pó a gente vai voltar. E quando a gente entregar para a terra essa matéria, o nosso espírito volta para a casa do Pai, para o Éden, onde Deus preparou para nós, face a face vamos ver o Senhor, eternamente. Que Deus abençoe a sua vida. Um domingo de paz, e aonde você for se reunir para adorar o Senhor, que você vá em espírito e em verdade, para que você receba o banquete que já está lá preparado para você. Um domingo e uma semana abençoada para você, em nome de Jesus. Amém?